Fala pessoal, hoje eu tenho 5 dicas para você escolher o melhor fundo imobiliário para você. Meu nome é Marcos Corrêa, eu sou especialista de fundos imobiliários aqui na Suno Research e eu vou trazer para vocês algumas coisinhas bem bacanas, mas antes dê uma olhada aqui na descrição, tem um material bem legal para você, tem uma planilha de fundos imobiliários para ajudar você a controlar os seus ativos. Dica número 1, entenda exatamente a estratégia do seu fundo. O que eu quero dizer com estratégia? Você entender aquele fundo que você está estudando, aonde ele quer chegar e como ele quer chegar até lá. E eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Digamos que você tem ali um fundo imobiliário de lajes, de escritórios. E esse fundo, ele tem como objetivo as lajes de maior qualidade, os famosos AAAs. Então, você já tem um detalhe importante da estratégia. Ele vai focar na qualidade dos imóveis. E por que isso é importante? Porque existem várias qualidades. Existem vários tipos de riscos atrelados a essas diferentes qualidades. Então, um prédio que é AAA muito bem localizado tem riscos muito diferentes de um prédio que é C, por exemplo, mal localizado. Um tem uma chance de ter uma vacância super baixa e o outro tem uma vacância ali muito mais alta, uma chance de ter uma vacância muito mais alta. Então, você tem que entender o perfil do fundo, o perfil dos imóveis que ele pretende colocar lá para dentro. E a gente pode ir mais adiante. Ele pretende comprar prédios ou unidades apenas, algumas salas, alguns andares. E, de novo, tem riscos atrelados diferentes a cada uma dessas opções. Quem é dono de um prédio inteiro comanda o prédio, decide o que vai fazer no prédio. Quem tem apenas um andar, dois, não manda nada lá dentro, vai ter que ficar dependendo da decisão geral dos outros locatários, dos outros donos de imóveis lá dentro. Então você precisa entender como o fundo faz essas coisas. Ele pretende só comprar imóveis e deixar ali para renda, né, para os aluguéis, ou potencialmente vender imóveis também. Então é um outro tipo de estratégia, um pouco mais sofisticado, traz um pouco mais de risco, mas também pode trazer um pouco mais de retorno. Ele pretende construir também, então ele tem lá só imóveis prontos que ele comprou, ou talvez ele construa imóveis também. De novo, pode trazer mais risco, mas pode trazer mais retorno. Então você vê que um fundo de lajes pode ser completamente diferente de outro fundo de lajes, dependendo da estratégia do fundo, dependendo de como a gestão pretende trabalhar os imóveis, trabalhar os contratos. De novo, contratos também é outra coisa. Tem mais contratos típicos, tem mais contratos atípicos, estão para vencer agora, estão para vencer mais para frente, estão bem distribuídos. Então o ponto é, entenda muito bem o que o fundo faz, como ele faz e aonde ele quer chegar. Porque isso vai ajudar você a colocá-lo dentro da sua carteira e seja coerente com o seu perfil de investimento e também permite que você tenha mais de um fundo do mesmo setor, porque eles são de estratégias diferentes e que se complementam. Então entenda muito bem a estratégia do seu fundo. E a sua também. Você precisa saber a sua estratégia para a sua carteira para ver o que faz sentido colocar lá ou não. Dica número 2. Você precisa entender se a renda daquele fundo é recorrente. Então você precisa entender qual parte daquela renda é recorrente, ou seja, que você pode esperar basicamente todos os meses, e qual parte é extraordinária ou atípica, que é aquela que pode ou não existir de um mês para o outro. Por que isso é importante? Como a gente está investindo para o longo prazo, você vai ter esse fundo na sua carteira por anos. Se você comprou ali, ele paga R$1 por cota. Se você comprou esperando que seja R$1 por cota sempre, você pode se frustrar se daqui 2 meses você descobre que dentro daquele R$1, 30 centavos foi porque ele vendeu um imóvel e estava distribuindo esse lucro que ele teve com essa venda. Mas depois que acabou a distribuição, ele volta ali para 70 centavos por mês e você pode se frustrar, o fundo pode desvalorizar, você pode vender com prejuízo e daí é prejuízo em cima de prejuízo. Então você precisa entender dentro daquele fundo o quanto do rendimento é renda recorrente e o quanto é renda atípica. Isso é especialmente importante para os fundos de fundos, mas também fundos de papel e fundos de tijolos, isso se aplica bastante. Dica número 3, avalie também super bem a gestora. Essa é a entidade, é a empresa, é quem vai cuidar do seu patrimônio. Então você, quando compra uma cota, você basicamente está colocando dinheiro ali dentro do fundo e o gestor com esse dinheiro vai trabalhar. Então ele vai cuidar dos imóveis. Então se o gestor não fizer um bom trabalho, o imóvel pode perder qualidade, ele pode começar a cair os pedaços, a região pode acabar tendo outras oportunidades mais competitivas do que o seu imóvel, porque o gestor não está atualizando o imóvel, ele não está indo atrás de novos inquilinos, ele pode estar deteriorando o seu patrimônio. Da mesma forma que se o gestor é bom, ele vai fazer o oposto, ele vai cuidar. Ele vai tentar sempre gerar valor para os imóveis, gerar valor para o patrimônio que está ali dentro. Então é importante que você tenha uma gestão super boa. E o que é uma gestão super boa? Isso é um pouco subjetivo, é um pouco relativo, porque existem perfis e perfis, estratégias e estratégias.
Você precisa acompanhar os gestores e você pode fazer isso através dos vários fundos, né? A maioria das gestoras hoje em dia tem mais de um fundo. Você pode olhar como ela trabalha em cada um deles, se eles estão performando bem, se a gestora gerou valor ali para dentro, né? Aumentou o rendimento, ou aumentou a diversificação, aumentou o porte do fundo, por exemplo. E uma coisa que eu gosto muito é ver entrevistas. Entrevistas no YouTube, entrevistas em revistas, entrevistas online, entrevistas em posts. Entrevistas. Você quer ouvir o gestor falando, porque isso vai te dar bastante segurança ou vai confirmar que ele não é um gestor para o seu perfil, caso você não goste da estratégia dele. Tem gestor que gosta de fazer emissão abaixo do VP, tem gestor que gosta de ser mais arriscado, tem gestor que gosta de girar mais a carteira, tem gestor que não gosta. Então, você precisa entender o perfil do gestor, isso também vai te ajudar a entender a estratégia do fundo, que é a dica número 1. Dica número 4, cuidado com o preço, porque você pode até chegar à conclusão de que aquele fundo imobiliário é perfeito para você, ele é sensacional, tem os imóveis ideais, tem a gestora ideal, tem a estratégia ideal, ele é maravilhoso, mas ele está muito caro. E preço é importante. Não adianta você comprar um fundo super bom, só que você não vai receber quase nada de rendimento proporcional ali, porque você pagou muito caro. Talvez um outro, um parecido, seja um negócio muito mais interessante do que você ir lá e comprar um super valorizado e o seu retorno, a sua renda vai ser super baixa. No fim do dia, a gente está aqui investindo para ganhar dinheiro, então não faz sentido você comprar uma coisa sendo que o retorno ali vai ser muito baixo. Lembrando que você tem que olhar a renda futura também, tá? Não é olhar só a renda de hoje, tá baixo hoje. Não, você tem que olhar quanto vai ser a renda hoje e amanhã também. Porque se amanhã for aumentar, aí talvez possa fazer sentido. Mas o preço é importante, tá? Então não pague qualquer coisa por qualquer fundo. Tem que ser num preço interessante para você ter um retorno interessante. E 5, conheça os riscos e conheça também os problemas dos fundos imobiliários. Então, cada tipo de setor, cada tipo de gestão, cada tipo de estratégia tem um certo tipo de risco. Então, quando o gestor movimenta mais a carteira, ele tem mais risco, porque ele está comprando e vendendo mais ativos, ele pode errar, ele pode vender no momento errado, pode acontecer uma série de coisas que pode acabar dando problema. Então, quando o gestor gosta de comprar ativos, imóveis em regiões mais alternativas, por exemplo, pode ser que lá tenha uma vacância um pouco maior, isso pode trazer um pouco mais de risco. E por que você precisa entender o risco? O risco quer dizer que vai dar problema? Não necessariamente. Risco quer dizer que tem uma coisa ali que tem um potencial maior de dar problema. Pode ser que nunca dê, pode ser que seja um sucesso, pode ser que o retorno seja maravilhoso porque correu o risco, não deu nada errado e colheu os frutos. Mas tem vezes que o risco dá errado. Então é importante você entender o risco para saber se você está disposto a correr esse risco. Não tem estratégia muito errada ou a estratégia certa. Existe a estratégia que faz sentido para você. Se você gosta de algo mais arriscado, maravilha, temos fundos arriscados para isso. Só que se você não gosta, então você vai evitar esses fundos mais arriscados. E eu vou diferenciar risco de problema, porque problema é quando já passou pelo risco, deu problema, estamos na consequência do problema. Então você precisa entender quais são os problemas que o fundo tem hoje. Vacância, por exemplo, é um. O inquilino que não está pagando os aluguéis ali, inadimplência, é um outro problema. Então você precisa entender esses problemas que já existem, qual que é a estratégia para resolver, qual que é a chance de resolver, é possível resolver, é um caso perdido talvez, porque você consegue avaliar melhor se faz sentido entrar nesse fundo mesmo com problema hoje, para depois, quando ele for resolvido, você colher os frutos lá na frente. Porque normalmente o fundo que tem problema, ele é negociado a valores mais baixos na bolsa. Então, se é um problema relativamente fácil de resolver, ou um problema que você enxerga que a gestão vai conseguir resolver, você pode entrar mais barato. Depois que for resolvido, a tendência é que a cota valorize e você ali tem um bom retorno. Então, é interessante você entender os riscos, para você saber o que pode acontecer, entender os problemas já existentes, para você entender o que está acontecendo e como pode ser resolvido. Beleza? Essas foram as 5 dicas, espero que você tenha curtido, não se esquece de se inscrever no canal e não esquece de olhar aqui embaixo, na descrição, o link da planilha de fundos imobiliários para você controlar os seus ativos. E se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo. A gente se vê na próxima.